Paz do Senhor, meus irmãos, boa noite. Que a graça do Senhor esteja sobre a vida de cada um de vocês. Louva a Deus, por esse momento. É um privilégio nós estarmos aqui, dando início a mais um culto, é mais um domingo, é mais uma semana. E ainda agora, que está muito perto, na próxima semana nós estaremos congregando todos juntos. Então, isso é uma bênção. Eu quero que você feche seus olhos. Dá tempo de você se organizar aí com a tua família. Se possível, convide seus contatos. E vamos estar dando início a esse culto, celebrando a vida, celebrando o amor, celebrando a união, celebrando a paz, celebrando a libertação que Deus fez na tua vida, na tua família. Eu sei que você tem motivos para agradecer a Deus. Então feche teus olhos e estaremos orando. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer, Deus, pelo teu amor, pela tua graça e pela tua bondade. Por tudo aquilo que o Senhor tem feito, falado e produzido em nosso meio, Pai. Pai, nós queremos te agradecer, Deus, pela tua infinita paz, Pai, pelo teu grande amor. Pai, muito obrigado, Pai, por o Senhor nos proteger até aqui, Pai. Pai, vai de encontro àquele que talvez esteja aflito, cabisbaixo, angustiado, aquele que perdeu a motivação, perdeu a fé. Deus, promova um milagre poderoso, ó Deus, mudando a ótica, o prisma, Pai, mudando toda a estrutura interna, Pai, em nome de Jesus. Não permita que o diabo alcance vantagem contra a vida das famílias da igreja, Pai, contra as famílias dos nossos amigos, nossos irmãos. Pai, em nome de que toda opressão, que toda depressão, Pai, Deus, em nome de Jesus, Pai, caia por terra em nome de Jesus, Pai. Que as cadeias, as prisões do ódio, da vingança, da soberba, da arrogância, da altivez, Pai, da mágoa, do ressentimento, meu Deus, que caiam por terra. Meu Deus, nos ajuda a sermos livres, Pai, dessas amarras. Nos ajuda a sermos uma igreja, Pai, capaz de promover, Pai, a libertação nas vidas daquelas pessoas que se aproximam de nós, Pai. Que possam ver em nós, Pai, pessoas decididas a te servirem. Possa ver em nós a igreja que o Senhor quer que nós sejamos. Pai, em nome de Jesus, então derrama o azeite, derrama o óleo, derrama a unção, Pai, poderosa, capaz de reorientar, Pai, a unção capaz de expandir, a unção que protege, que orienta. Derrama sobre a vida de cada um dos meus irmãos. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Eu te louvo pela vida de cada um dos meus irmãos, daqueles que assistirão, Pai, posteriormente, Deus, em nome de Jesus, daqueles que estão conectados agora, Pai, que a tua bênção esteja sobre a vida de cada um, em nome de Jesus, Pai. Glorificado e exaltado é o teu nome. Meus irmãos, como nós falamos aí que o pastor depois vai estar reforçando aqui, no próximo domingo nós estaremos lá, vai ter bastante novidades, Nós demos uma boa repaginada na estrutura da igreja, então um conforto para você, um conforto de áudio. Então esse é o compromisso nosso, de trabalharmos para que vocês possam estar ali e realmente sentirem bem, que seja um lugar bom para se estar. Então essa é a grande motivação que nos move, é nós estarmos sempre fazendo o melhor para o Senhor. Então vá com essa motivação, vá com esse desejo, esteja muito afim de querer entregar para o Senhor a adoração que Ele merece, E não é porque A ou B, não, é porque o Senhor é merecedor de toda a honra e toda a glória. Meus irmãos, então dia 18, eu sei que o pastor vai estar falando aqui, mas dia 18, então às 18h30, estaremos dando nosso início lá, após pandemia, em nome de Jesus, eu creio que será uma bênção. Meus irmãos, nós temos um compromisso muito grande como igreja. Eu sei que nós temos sido bombardeados nesse lugar aqui, através de palavras que nos confrontam, palavras que realmente tentam nos direcionar para um outro nível, para uma outra direção. E eu louvo a Deus por tudo aquilo que Deus tem falado em nosso meio. E eu quero hoje falar rapidamente sobre... tem um texto que é um texto de João 17, no verso 4. Mas ali é Jesus, ele falando, e foi um momento que ele... E é uma frase dele, está no versículo 4, que ele diz assim, eu revelei no mundo a tua natureza gloriosa, terminando assim o trabalho que me deste para fazer. Meus irmãos, aqui tem uma verdade muito grande escondida, porque Jesus está revelando e falando com o Pai, que ele mostrou para as pessoas, que ele mostrou para o mundo, o caráter de Deus impresso nele. Ele estava ali, e o compromisso dele era de demonstrar para as pessoas quem era Deus.
na sua totalidade. E realmente Deus é amor. Demonstrar um amor em comum para com as pessoas, uma compreensão, uma paz, demonstrar o caráter de Deus impresso nele, e ele fez isso com louvor. Jesus terminou o trabalho, ele mesmo reconhece no versículo, que ele fala assim, como se fala assim, ó, Pai, ó, eu demonstrei para as pessoas, para os meus amigos, para aqueles que não me conhecem, o teu caráter, através das minhas ações. Eu feito isso, eu terminei o trabalho que o Senhor me desse para fazer. Então, meus irmãos, olha aqui, existem algumas verdades aqui dentro desse próprio texto. Porque Jesus, no versículo 5, ele fala assim, e agora, Pai, dá-me na tua presença a mesma grandeza divina que eu tinha contigo antes do mundo existir. Perceba que Jesus ousou pedir alguma coisa para o Pai quando ele reconhece que terminou o trabalho. Aquilo que Deus colocou para ele fazer, ele terminou, ele concluiu, ele reconheceu que concluiu. Então ele fala, agora se possível, Pai, me dá a mesma grandeza divina que eu tinha antes do mundo existir. Meus irmãos, aqui está uma grande diferença entre nós, e não é porque é Jesus não, porque nós temos grandes exemplos de outros homens de Deus, mas eu quero pegar aqui Jesus, que é o maior exemplo de todos a ser seguido, né? Às vezes, por que Deus não nos atende? Se assim nós podemos dizer, por que muitas vezes e o não faz parte do processo de aprendizado, meus irmãos? O não também faz parte, né? Mas por que em alguns momentos Deus fala não pra gente? Sabe por quê? Porque às vezes nós pegamos tanta coisa para fazer e não terminamos nada. E queremos mais de Deus, mas Deus nos diz assim, filho, o que eu dei nas tuas mãos, você não terminou, você começou. Meus irmãos, nós seres humanos, quantas vezes eu não parei, quantas vezes você não parou, diante de pequenas coisas, diante de grandes adversidades também, diante de problemas, diante de pessoas, nós paramos aquilo que Deus mandou nós fazermos. Então aqui, eu quero deixar hoje aqui, com muita simplicidade, em nome de Jesus, seja lá o que for que Deus colocou para que você faça, seja lá o que for que Deus mandou você fazer, tenha o cuidado, a diligência, de cuidar daquilo, de expandir aquilo, de fazer aquilo multiplicar, de cuidar, e não se importa com quem diga que você não é capaz, com quem se importa que você não pode, quem é você, tem essas coisas, essas bestagens humanas, né? Medindo a gente pela cor, ou pela condição financeira, ou por tantas essas coisas. Meus irmãos, se foi Deus que mandou você fazer, termine o trabalho, e não se importe com A ou com B. A recompensa sempre virá do Senhor. Então, Ele está olhando você no profundo, no secreto, Ele está olhando você, e olha, eu tenho certeza que Deus está muito feliz com você. Com a decisão, talvez, que você está tendo agora dentro do seu coração, eu vou retomar, agora eu vou pegar firme, eu vou fazer, eu vou concluir, porque foi Deus que mandou fazer. Então, meu irmão, levanta a cabeça, dá tempo ainda, dá tempo, se você está respirando ainda, não importa que seu time esteja perdendo aí, né? Fazendo essa pequena metáfora aí, não importa se você talvez esteja perdendo, é possível você e Deus é a maioria, dá para você reverter esse placar aí, dá para você dar uma guinada na tua vida, dá para você dar uma repaginada na tua casa, na tua maneira de pensar, na tua estrutura interna, e vá para cima que Deus é contigo em nome de Jesus. Amém? Amém. Aleluia. Vamos adorar o Senhor aqui. Estamos com a nossa GG. Davi, não liga ali. O controle ainda está na
luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. O choro dura uma noite, mas Uma noite, mas alegria. ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me Aleluia. É tudo sobre Ele. A porta da casa mais simples, que o anjo da morte não entra, a estrada que corre pro mar, o vento que abre caminho é você. É você. A nuvem que aponta o destino é a mesma que cobre o passado. O pão que sacia a fome, rocha que mata minha sede é você. É você. Mais perto do monte, mais perto da face
dizer, Moisés, sobe em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar. Então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu vou subir o monte que muitos desistiram e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Glória a Deus. Meus irmãos, muito obrigado. Continue aí, Deus tem mais para vocês. Chama o pastor aqui. Glória a Deus, glória a Deus. Amém, meus irmãos? Deixa a equipe aqui ajustar direitinho, porque ao vivo é assim, né? Louvado seja o nome do Senhor. Glória. Graça e paz, meus irmãos. Um prazer enorme, uma honra poder estar aqui falando com vocês nesse dia que Deus preparou, esse momento maravilhoso, e eu quero poder louvar a Deus pela tua vida aí, em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, antes de eu entrar aqui na palavra, compartilhar uma palavra de Deus com vocês, eu quero dizer, dia 18, próximo domingo, meu Deus, que ansiedade. Próximo domingo, dia 18, nosso culto, a volta do nosso culto presencial, que eu sei que vocês também, né, estão ansiosos aí, não vem a hora, eu muito mais, meu Deus. Então, dia 18, próximo domingo, 18h30, meus irmãos, não cheguem atrasados, nosso culto deu uma reduzida, porque o nosso culto vai das 18h30 às 20 horas. Então, nós teremos 1h30 de culto, tá? Então, o nosso culto vai ser meio dinâmico, é 1h30. Tá? Não esqueça da tua máscara, né? Não esqueça, todo mundo de máscara. Nós teremos lá o pessoal lá com álcool gel, a gente vai ter distribuído na igreja, tá?
Talvez você esteja me perguntando aí, pastor, e o grupo de risco? Olha, meus irmãos, eu não vou proibir de ninguém de ir na igreja. Aí é critério de cada um decide, né? Se você achar, talvez, que não deva ir, tranquilo, sem problema, né? Mas se você quiser ir... A transmissão vai continuar. Isso, nós continuaremos transmitindo o nosso culto, só que agora o nosso culto vai ser transmitido lá da igreja, tá? Então a nossa transmissão vai continuar, 18h30 estaremos iniciando a nossa transmissão lá na igreja, tá? Mas assim, quem achar, né, que não deve ir, que tal, de boa, fica tranquilo e assiste online. Agora, quem quiser ir lá, é assim, é lógico, nós, abraço, aperto de mão, né, esses afagos aí, não vai dar, né? Eu não sei como, mas não vai dar, né, meus irmãos? A gente vai tentar evitar o máximo. E a máscara, né? Sem máscara não vai ter condição. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero compartilhar uma palavra de Deus com vocês hoje, tá? Antes de entrar aqui na palavra, eu quero fazer uma oração em nome de Jesus. Pai, eu quero poder te louvar e te agradecer, Senhor, pelo Deus maravilhoso que tu és, Pai. Obrigado, ó Deus, pela vida de cada um dos meus irmãos que estão nos assistindo, ó Pai. Cada pessoa que o Senhor nos colocou aqui em nossos caminhos, ó Pai. Colocou para estar assistindo essa transmissão, ó Pai, ou que vai assistir ainda, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Que seja bênção na vida de cada um deles, ó Pai. Vai visitando a vida dos meus irmãos, Senhor. Tocando com o teu poder, com a tua graça. Tocando com o teu Espírito Santo. Quebrando as cadeias, os grilhões, desfazendo todo o laço do inimigo, Pai. Tocando no meu irmão, na minha irmã que esteja enfermo aí, Pai, que precisa de um milagre, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, faz um milagre na vida de cada um deles, aqueles que estão fracos na fé, Pai. Muitos aí que talvez essa semana passaram momentos tão difíceis, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, traz o alento, traz uma direção, traz o conforto, Pai. Traz o consolo, Senhor, em nome de Jesus. Traz luz para o caminho dos meus irmãos, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém, ó Deus. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Hoje o título da minha mensagem, meus irmãos, é Descruze os Braços. Amém? Glória a Deus. Então, hoje eu vou compartilhar uma palavra aqui que Deus me deu. E o título é Descruze os Braços aí. Meus irmãos, eu não tenho dúvida daquilo que Deus pode fazer. Deus pode fazer, a gente sabe, né? Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele pode fazer. Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Deus conhece tudo, sabe de tudo. Nada pega Deus de surpresa. A palavra do Senhor diz lá no Evangelho de Lucas que os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Não há impossíveis. Deus é soberano sobre todas as coisas. A capacidade de Deus fazer, Ele faz. Ele pode fazer, Ele pode agir, Ele pode intervir. Então, meus irmãos, isso aqui é inquestionável, a capacidade de Deus fazer. Ele pode fazer, quando Ele quer, Ele faz, não há nada que o impeça. Agindo Deus, quem pode impedir? Nada pode impedir o agir de Deus. Mas o que eu quero me atrelar hoje, o que eu quero me apegar hoje, meus irmãos, é essa relação que existe do milagre entre o homem e Deus. Que eu sei que Deus pode fazer, eu sei. Mas eu quero atentar a nossa posição diante do reino, diante da missão, diante daquilo que Deus designou para nós. Porque é aí onde o negócio trava. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós temos aqui um livro, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, está aqui, recheada de promessas. Para mim e para você. É verdade. A gente sabe disso. Aqui inúmeras promessas. Mas muitas vezes a gente está vivendo uma vida fora, totalmente fora. E não é porque supomos, não, a pessoa está fora da igreja. Não, às vezes a gente está dentro da igreja, servindo a Deus, mas a gente vê um negócio totalmente desconectado. Estamos vivendo uma vida sem graça, sem rumo, sem propósito, sem ideal, sem busca, sem uma chama que aquece o nosso coração, que nos move, sabe, que nos impulsiona. Estamos vivendo muitas vezes, meus irmãos, aquela rotina, sabe? Tem, não sei o que, tá? E a gente, na verdade, a gente não encontra aquilo que possa nos motivar, meus irmãos, a estarmos firmes, convictos, sabe? Nada melhor, meus irmãos, do que um cristão convicto, que sabe o que quer,
que sabe para onde vai, que sabe quem é o Deus dele, que sabe a capacidade do agir de Deus nas nossas vidas. Nada melhor do que você conversar com um cristão convicto. Isso anima, sabe? Isso motiva a nossa fé quando você fala com uma pessoa decidida, uma pessoa determinada, uma pessoa que está firme na fé, uma pessoa que está... Então, ela é uma pessoa que acaba nos motivando, e é justamente disso que nós precisamos, sabe? Então, assim... muitas vezes a gente pega algumas linhas, sabe do quê? Não, tá tudo na mão de Deus, tá tudo na mão de Deus. E às vezes a gente tira a responsabilidade humana e atribui a Deus, né? Pela soberania de Deus agir, a gente fala assim: olha, se Deus quiser, Ele faz, né? Se Deus quiser, Ele vai fazer, se Deus quiser, Ele vai agir. Mas e aí, onde entra eu e você nisso? Aonde entra a nossa responsabilidade? Então é sobre isso que eu quero dizer, meus irmãos. Olha o que diz aqui em Eclesiastes, no capítulo 11. Eu quero ler aqui, ó. Eclesiastes, capítulo 11 e versículo 4. Eclesiastes, capítulo 11, versículo 4. Olha o que Salomão diz. Ele diz assim, ó: quem fica esperando que o vento mude e que o tempo fique bom, nunca plantará, muito menos colherá alguma coisa. Vou ler novamente. Quem fica esperando que o vento mude e que o tempo fique bom, nunca plantará, muito menos colherá alguma coisa. Então quer dizer, veja bem aqui, a colheita está atrelada à ação de alguém. É lógico, meus irmãos, se não semeia, não tem colheita. Então veja bem, problema não é chuva, problema não é terra, problema não é nada. O problema é se a pessoa apenas fica observando. Então aqui muitas vezes é uma passividade. A pessoa só fica olhando o vento, olhando o tempo, olhando, esqueceu que para ter uma colheita precisa regar a terra, precisa arar a terra. Nós falamos terça-feira da parábola do semeador, e a parábola do semeador tratava, sabe do que? A semente, ela foi lançada nos 4 tipos de solos. Só que só deu fruto, só vingou na terra fértil. Mas por que terra fértil? Porque a terra foi tratada. Então tem que ter alguém para tratar, tem que ter alguém para arar. E aí, meus irmãos, o que eu quero me atrelar a isso com vocês, sairmos dessa passividade, esse negócio de esperar que Deus faça tudo e a gente não faz nada. Olha, é preciso agir, é preciso ação. Se você não entender que precisa agir, vai ficar sem receber suas bênçãos. Vou dizer logo. Se você não entender que você precisa agir, não é porque nós somos co-herdeiros com Cristo, não é? Achar que não, olha, o que Cristo, né? Tudo que Jesus conquistou. Tem um louvor lindo que fala assim, né? Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, né? Isso, é direito nosso, é verdade. Um louvor maravilhoso, mas não vai agir não para você ver. Fique esperando, né? Fique de braços cruzados aí para você ver o que é que vai chegar aí em você, amém? Eu quero entrar aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 7. Eu quero ler outro texto aqui para a gente ir caminhando aí. Evangelho de Mateus, capítulo 7. Olha o que diz aqui a partir do versículo 7. Mateus 7, a partir do versículo 7, diz assim, ó: peçam e vocês receberão. Procurem, e vocês acharão. Batam, e a porta será aberta para vocês. Porque todos aqueles que pedem, recebem. Aqueles que procuram, acham. E a porta será aberta para quem bate. Por acaso algum de vocês que é pai, será capaz de dar uma pedra a seu filho quando ele pede pão? Ou lhe dará uma cobra quando ele pede um peixe? Vocês mesmos, sendo maus, sabem dar boas coisas aos filhos. Quanto mais o Pai de vocês, que está no céu, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Meus irmãos. Que coisa maravilhosa. É um texto lindo. Mas aqui está tratando de uma ação. É uma relação entre, vamos dizer assim, entre filho e pai. Um pai maravilhoso que diz aqui: olha, nós que somos
mal, sabemos dar boas coisas. Quanto mais o nosso Pai Celeste. Então quer dizer assim, está exaltando Deus na capacidade da bondade dele. Então quer dizer assim, Deus é um Deus maravilhoso que quer dar boas coisas a mim e a você. Só que o texto é bem claro, ele diz aqui, olha, aqueles que pedem, recebem. Então para receber tem que pedir, tem que ter uma ação, certo? Aqueles que procuram, acham. E a porta será aberta para quem? Para quem bate. Meus irmãos, só há uma recompensa para quando tem uma ação presente. Quem pede, recebe. Quem busca, encontra. A porta que se bate, ela abre. Então quer dizer que Deus vai abrir a porta, Deus vai abrir a porta, Deus vai usar pessoas para abrir a porta, mas tem que ter alguém para bater na porta. Que Deus vai dar, mas tem que ter alguém para pedir. E muitas vezes, meus irmãos, nós estamos numa passividade. Uma passividade. Talvez você esteja dizendo assim, pastor, mas eu estou orando, mas a oração sem ação, meus irmãos. É preciso agir, é lógico que nós temos que orar, não menosprezando o poder da oração, só que somente a oração. Tem que pedir com oração, tem que bater com oração, tem que procurar com oração. Mas que tem que ter ação, tem que ter. Talvez hoje Deus está dizendo para mim e para você. Talvez hoje aqui é Deus falando comigo, falando com você que está nos assistindo. E não é coincidência, talvez, que você esteja nos assistindo. Talvez Deus está dizendo assim, ei, algumas coisas não tenham acontecido na tua vida por muita passividade. Você está esperando demais. Entre aspas, né? Braço cruzado, tipo assim, o tempo está passando e você só está falando que vai fazer, você só está falando que vai agir, você só está falando que vai buscar, você só está falando que vai bater e até agora nada tem acontecido. Ó, meus irmãos, só sai projeto quem pega papel e caneta, só sai projeto quem pega papel, caneta, só sai devocional quem sai do sofá, quem sai da cama, quem se levanta, quem vai. Olha, não adianta ficar simplesmente esperando as coisas acontecer. Ó, a pandemia já deu uma acalmada aí. Mas e aí? Talvez é tempo de reprogramar a tua vida, de colocar algumas coisas na ponta da caneta, dizer assim, meu Deus, até hoje, é uma vida sem cálculo, sem projeto, sem nada, eu não sei para onde eu vou, eu não sei de nada. Não está na hora, talvez, você dar uma sentada e falar, peraí, não dá mais para viver desse jeito. Você quer que fulano, que cicrano, que aconteça isso, que aconteça aquilo, mas na verdade está faltando ação, meus irmãos. Está faltando ação, está faltando às vezes um sacrifício a mais, está faltando às vezes você sair da normalidade, está faltando muitas vezes, sabe do que? Sacrifício. E sacrifício, meus irmãos, não é fácil, porque exige esforço. Exige um preço a pagar. E é muitas vezes essas coisas que nós não queremos. Nós não queremos sair da nossa zona de conforto. Às vezes, meus irmãos, às vezes algumas coisas só serão conquistadas com esforço. A Bíblia diz, lá em Atos, no capítulo 26, Paulo e Silas, por volta da meia-noite, eles estavam orando, por volta da meia-noite. Paulo e Silas estavam o quê? Orando e cantando. Não era uma hora muito comum para quem estivesse numa prisão cantando e orando, não é verdade? Talvez um deles ali poderia dizer assim, não, mas isso é horário, agora é horário da gente ir dormir, descansar, esquece o negócio de orar essas horas aí, né? Então, às vezes, a gente tem pavor de orar de madrugada, né? A gente tem pavor de falar assim, preciso fazer um jejum. Não, fazer um jejum, não dá. Então, tudo não dá, tudo, né? Não, se for para ir de madrugada não dá. Cedo também não dá.
Ah, meus irmãos, olha, e certas portas, certas conquistas, certos níveis que nós iremos alcançar, só será conquistado através dessas coisas, saindo da passividade, saindo da normalidade. Algumas pessoas não vão entender muitas vezes o que nós iremos fazer. Vou só refrescar um pouco das ideias aí, talvez de alguns aí dos irmãos que conhecem a história, né? No momento difícil que nós passamos, após a morte do nosso pastor Gilson, né? Nós passamos por um momento difícil na igreja, e nós fomos pedir conselho ao pastor Ageu, pastor da igreja do Viliara, e uma das coisas que ele disse: coloque a igreja para orar. E nós ali, como liderança da igreja, naquele momento, nós vamos fazer uma campanha no monte. Nilson lembra disso? Vamos fazer uma campanha no monte de oração. Meus irmãos, 40 dias de oração no monte. Pensa, meus irmãos, foi só a gente assumir esse compromisso de 40 dias no monte. Aí parece que Deus falou assim: vou testar eles para ver se eles são tão firmes. Teve dias de cair temporal, para ver assim, ó, quero ver até onde eles estão determinados mesmo. E a gente sair debaixo de chuva, ó, meus irmãos, talvez para alguns eles dizem assim: para que isso aí, meu? Não precisa desse negócio não, meu. Para que ir pro monte orar? Vou orar debaixo de chuva. Para que isso aí? Alguns não vão entender essas coisas mesmo. Alguns iriam dizer, sabe o que assim? Mas Deus ouve a oração. Olha aí no tapete da tua sala aí, né? Na cama, né? Joga o cobertor em cima, né? A manta. Joga a manta em cima, né? Talvez alguns não vão entender mesmo. Mas quando você está determinado a algo, quando você está determinando a buscar alguma coisa, e a palavra do Senhor diz que quando você determina alguma coisa, a luz de Deus brilha nos seus caminhos. Oh, glória a Deus! Meus irmãos, e aquilo ali fortaleceu a nossa fé de uma tal maneira, fortaleceu a nossa vida, fortaleceu a nossa fé, nos levou para um outro nível de conquista. Sabe por quê, meus irmãos? Um preço a pagar. Saímos da nossa zona de conforto, a gente se reunia e orava, e foi um negócio maravilhoso. Mas, sair da passividade, sair do comodismo, sabe? Sair do comodismo, sair da zona de conforto, sabe? Então, quer ver alguns exemplos aqui de algumas pessoas que agiram, e muitas vezes, olha, meus irmãos, preste atenção aqui. Para algumas coisas, quando o negócio está alinhado com Deus, você não precisa pedir permissão para Deus, porque Deus já permitiu. Quer ver vou citar aqui 2 exemplos de pessoas que agiram de uma tal maneira e teve uma ação, teve uma intervenção. 1 Samuel, capítulo 17, falando de Davi e Golias. Deus não pediu para Davi lutar com Golias. Engraçado. A gente não vê nenhum versículo lá, Davi dizendo assim: Senhor, é da tua vontade que eu lute contra esse gigante? Não. Quem tem discernimento das coisas espirituais, quem é espiritual tem discernimento das coisas espirituais. Davi disse: peraí, aqui eu sei que Deus está nesse negócio aqui, eu sei que Deus é comigo, eu sei o Deus que eu sirvo, eu não vou nem pedir autorização para Deus, porque eu sei que Deus está comigo nesse negócio, e Deus não vai permitir a afronta desse gigante. Eu vou, olha Davi, a ação de Davi. Deus não pediu para Davi, meus irmãos, algumas coisas Deus não vai pedir para você, não vai pedir mesmo. Ele está só observando a sua atitude, a sua ação, para ver se você vai ter essa disposição de fazer. Esse negócio de fazer só o que te... Você é desse jeito assim? Só faz o que te pedem, muitas vezes nem o que te pede você faz. Meu Deus. Você é daqueles que tipo assim, se pedir para tirar o copo daqui e pôr aqui, você tira, mas o copo está sujo, você não lava. Às vezes Deus tem dificuldade com a gente, sabe por quê, meus irmãos? Algumas coisas Deus não pede, por Ele não pedir, a gente não faz. E algumas que Ele pede para a gente fazer, a gente também não faz. Meu Deus. Mas a gente quer bênção, a gente quer bênção. A gente quer a intervenção de Deus. A gente quer Deus julgando as nossas causas. Quando muitas vezes nem as causas do Senhor a gente julga. A gente não defende as causas de Deus.
Quando você se levantar para defender as causas do Senhor, Deus automaticamente se levantará para defender as suas. Amém. Quando você pegar as causas de Deus nas tuas mãos, Deus automaticamente pegará as tuas também. Ah, oh Deus de glória, aleluia. E talvez você, olha, meu irmão, minha irmã, você que está me assistindo aí, é Deus falando comigo, falando com você. Está na hora de sair dessa passividade aí. Está na hora de sair dessa zona de conforto aí. Muitas coisas não têm acontecido na tua vida, sabe por quê? Está tudo do mesmo jeitinho, ó. Muita passividade, muita passividade. Quer ver outro caso aqui? O caso de Esther. Lá no capítulo 4, olha o que diz aqui, ó. Os irmãos conhecem muito bem quando Ramã lá, ele odiava os judeus e fez um jeitinho lá para que o rei pudesse fazer um decreto para que todos os judeus fossem mortos. Só que Esther era rainha. Olha o que diz Mordecai, né? Aquele que tinha criado Esther, né? Olha no capítulo 4 o que ele diz aqui, ó. Quando ele ficou sabendo do decreto, ficou sabendo do que estava por vir sobre os judeus, se não fizermos nada, o nosso povo, na verdade, né? Esther e Mordecai, que eram judeus, fala, não, se não fizer nada aqui, a gente vai morrer. Mas olha o que diz Mordecai e a Esther, que era rainha. Ele diz assim, ó. Capítulo 4, vou ler a partir do versículo 3. Mordecai mandou o seguinte recado para ela: não pense que por morar no palácio, só você entre todos os judeus escapará da morte. Se você ficar calada, numa situação como essa, do céu virão socorro e ajuda para os judeus, e eles serão salvos, porém você morrerá, e a família do seu pai desaparecerá. Mas quem sabe, talvez você tenha sido feita rainha justamente para ajudar numa situação como essa. Meu Deus, oh glória, aleluia. Sabe o que Mordecai está falando? Se você ficar calado aí numa situação como essa, Deus vai prover socorro de outra pessoa. Mas não pense você que Deus não vai cobrar de você, vai. Porque Deus te fez rainha para você ajudar nessa situação. Deixa eu falar uma coisa aqui, meus irmãos. Algumas situações aqui que muitas vezes Deus gostaria que a gente tivesse uma palavra, mais uma palavra vinda dos céus sobre a vida de algumas pessoas, sobre algumas situações, e nós temos nos calado. Sabe o que nós temos nos calado? Nós temos, falado nada, ou muitas vezes a gente fala o que não tem nada a ver com Deus. Talvez algumas situações não tenham mudado, sabe por quê? Você tem medo de confrontar. Você tem medo de se impor. Você tem medo de se impor como cristão, como servo, como serva. Você tem medo muitas vezes de confrontar algumas situações. E algumas situações você só pode mudar se você confrontar. Algumas situações você tem que falar assim, opa, aqui dentro da minha casa não. Aqui dentro da minha casa não, dentro da minha casa não vai fazer o que você quer, vocês não vão, não, na minha casa aqui, não, ou talvez algumas situações precisam mudar, mas você precisa se impor. Algumas situações você tem que ser firme e decidido contra o diabo. Satanás, aqui na minha casa, você não. Só que você precisa se levantar à altura também. Não adianta só falar, Satanás, você está debaixo dos meus pés. Não adianta só falar, Satanás, sai daqui, vai. E muitas vezes o diabo está falando assim, não. Não é bem assim não, você não tem, no fundo, você não está respaldado espiritualmente para mandar eu sair não. Então será que muitas vezes em algumas situações a gente tem medo de confrontar porque a gente não tem respaldo espiritual? Oh, aleluia! Está na hora de agir. Está na hora de agir. Olha o que diz lá o texto de Eclesiastes que nós lemos, né? Aquele que pede, recebe. Uma coisa é certa, meus irmãos, muitas pessoas têm dificuldade em pedir. Não é? Pedir para Deus muitas vezes não é, né? A gente tem Deus como
Então às vezes a gente não tem vergonha de pedir para Deus, mas pedir para as pessoas, aí o negócio empaca. Né? Tem pessoas que têm receio de pedir conselho, de pedir ajuda. Sabe por quê, meus irmãos? Algumas pessoas têm dificuldade em pedir ajuda, sabe por quê? Já vem aquele negócio também, sabe o quê? O que vão pensar de mim? A gente está mais preocupado com a nossa posição do que com a nossa situação. Ó, vou dizer uma coisa aqui, hein? Algumas situações não têm melhorado na tua vida, sabe por quê? Você tem medo de falar. E se eu pedir? Às vezes o não você já tem. A única coisa que você pode receber para algumas situações é outro não. E às vezes a gente tem dificuldade em receber não, né? É como aquele jovem que gosta da menina, né? Pô, mas se eu for pedir, ela vai me dar um fora. É melhor não pedir. Então deixa que outro chegue e pede. Né? Fica tranquilo aí. Outro vai chegar e vai pedir de boa, sem problema. Pois se eu for pedir um aumento, meu Deus, eu vou pedir um aumento, Patrícia, eu vou pedir um aumento. A única coisa que você pode receber é um não. Se você é um funcionário que tem feito por onde às vezes receber um aumento, a única coisa que você pode receber é um não. Mas se você também não pedir, às vezes, meus irmãos, a gente quer que as pessoas reconheçam que a gente está precisando de ajuda. Não, olha, eu não vou pedir, eu vou esperar as pessoas perceber que eu estou precisando. Se você entrar nessa linha aí, tu vai. Medo de receber não, medo. Muitas pessoas têm dificuldade. Pô, se eu for falar com o pastor, se eu for falar, e tal, se eu for falar com o fulano, se eu for falar com você. Não, e a Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Ai, meu Deus, o que vão pensar de mim? Oh! Em 2 Reis, meus irmãos, em 2 Reis, capítulo 4, fala lá de um milagre que Eliseu fez sobre uma viúva, né? Que estava passando por um momento difícil financeiramente. Os credores vieram para receber e quiseram levar os 2 filhos dela como parte do pagamento da dívida. E ela foi até Eliseu. Então o profeta, ela foi. Ó, ela não teve medo de falar para o profeta. Primeiro, ela foi lá, falou, quem é que pode me ajudar nesse negócio aqui? Eliseu é o profeta aí. Primeira coisa, quem é que pode me ajudar? Já teve o discernimento. Quem é que pode me ajudar nessa situação? Tem o profeta lá, então é nele que eu vou. Foi, chegou lá, ela não teve receio em falar, não teve vergonha em falar. Falou, sabe o que o profeta Eliseu disse para ela? O que é que você tem em casa? Ela falou assim, olha, eu não tenho nada a não ser um pouco de azeite. Os irmãos sabem dessa história. Sabe o que o profeta Eliseu falou? Vai aos teus vizinhos e pede muitas vasilhas emprestadas. Não foi isso? É isso que o texto diz lá. Não vou nem ler aqui, vocês sabem. Vai lá e pede muitas vasilhas emprestadas. Ela foi lá, pediu vasilhas emprestadas para os vizinhos, foi lá e o profeta tinha falado, vai, fecha a porta e vai derramando o azeite, não foi? Aí encheu todas aquelas vasilhas que tinham pegado pelos vizinhos, ao ponto de dizer assim, cadê? Acabou as vasilhas? Acabou as vasilhas. E o profeta falou, agora você vai lá, vende tudo que você vai, vende lá e paga a sua dívida e vive do resto. Agora, engraçado, meus irmãos, o milagre dessa viúva estava condicionada à situação dela sair da sua casa e ir lá pedir vasilhas. Agora imagina se essa mulher fosse uma mulher que mal se relacionava com as pessoas, um mau relacionamento, não se dava bem. Como é que ela ia agora pedir vasilhas? Imagina, ó, o teu milagre está atrelado a outras pessoas. Há situações que muitas vezes você vai ter que pedir algo. Então, ó, quer um conselho aqui? Para de ser cri-cri. Para de ser chato, chata. Para de
fazer papel aí que tipo assim, eu não preciso de ninguém. Vai nessa aí. Porque Deus mesmo vai quebrar esse orgulho. Deus mesmo vai quebrar essa situação aí. Foi o que fez com Naamã. Foi o que Deus fez com Naamã. Vai ter que ir lá pedir ajuda ao profeta. Vai ter que ir lá. E Naamã, né, aquele homem, né? E Deus falou assim, peraí, a cura dele está lá com o profeta. Ele vai ter que ir lá pedir. Talvez para ele falou, nossa, eu vou ter que ir lá pedir ajuda, meu. Que coisa, meu. Ele teve que ir lá pedir. Ei, se relacione bem com as pessoas. Seu milagre passa por pessoas. Mas o que eu quero me atrelar nesta noite é essa posição de sairmos dessa passividade, sairmos dessa zona de conforto, sairmos dessa situação, sabe do quê? Muitas vezes a gente não quer fazer nada, até para pedir, muitas vezes a gente não quer bater na porta. Deus está falando, se bater na porta, a porta vai se abrir. Muitas vezes a gente fala, Deus, não dá para abrir a porta sem ter que bater? Deus, não dá para dar minha bênção sem eu ter que ir buscar? A Bíblia diz em Oséias que o povo perece por falta de conhecimento. Meus irmãos, me diz uma maneira que conhecimento chega até nós. Se não é através da leitura. Como é que se adquire conhecimento? Se a gente não lê, se a gente não tem amor por leitura, se a gente não tem apreço pela palavra, como é que traz? Como é que a luz de Deus... né? Salmo 119, né? A tua palavra é luz para os meus caminhos e lâmpada para os meus pés. A tua palavra é luz para os meus caminhos e lâmpada para os meus pés. Mas como, meus irmãos, esse caminho nosso vai estar iluminado se não tivermos apreço pela palavra de Deus? E para ter apreço pela palavra de Deus, tem que pegar na Bíblia, meus irmãos. Tem que muitas vezes dar, para. Talvez hoje Deus dizendo para mim e para você, ei, é o que ele disse lá para Josué, no capítulo 1. Moisés morreu, agora é com você. Talvez hoje Deus está dizendo, sabe o que? Filho, filha, o Moisés que você tinha já morreu. Talvez hoje Deus dizendo para mim e para você, eu mesmo fiz questão de tirar o Moisés da tua vida. Para que você possa se levantar. Para que você possa agir, para que você possa entender que agora é contigo. Levanta, Deus disse para Josué, levanta aí e atravessa o Jordão, porque o teu milagre está lá do outro lado. Meus irmãos, é tempo de agir, é tempo de agir. Não dá mais para a gente ficarmos de braços cruzados, esperando as coisas acontecer por si só. Não chegaremos a lugar nenhum. Tem um preço a ser pago. E o preço é tempo. O Nil fez um canal aí no YouTube, né? O preço é o tempo, né? Não chegaremos a lugar nenhum, meus irmãos, se não tivermos investimento de tempo. Mas para isso a gente precisa se levantar. Vamos agir. Está orando? Ore mais. Está jejuando? Jejue mais. Está lendo? Leia mais. Está buscando? Busque mais. Mas se levante, peça, busque, bata. Tem um dito popular que diz aí, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Não desista. Tire essa palavra do seu vocabulário. Não enalteça seus medos, suas dúvidas. Não! Declare em alta voz que você é mais que vencedor e acredite que Deus é contigo, mas vá para cima. Às vezes a gente fala que tem fé, mas a gente só quer pisar onde a gente está vendo, a gente só quer fazer, a gente só quer... Tem uma colheita, tem algo a ser conquistado, meus irmãos. Como é que a gente ganha alma se não tiver investimento de tempo? Como é que a gente muitas vezes vai ganhar pessoas se a gente não sair da nossa zona de conforto? Aleluia! Em nome de Jesus.
Amém? Fique com essa palavra no teu coração. Ação é tudo. Agir. Com certeza Deus vai fazer grandes coisas através da tua vida. É no agir, nessa nossa ação, é que Deus vai se movendo, é que Deus vai se manifestando, é que Deus vai te equipando, é que você vai vendo os degraus que você vai subindo na fé, é que você vai conquistando, é que você vai vendo o inimigo caindo diante de você, mas dependendo do seu agir, da tua ação, aí não tem essa, meus irmãos, em nome de Jesus. Essa passividade que a gente vê hoje a gente vê uma geração passiva, muito, nunca vi uma geração tão acomodada como essa. Uma geração tão acomodada quanto essa eu nunca vi. 20 e poucos anos que eu tenho de evangelho, olha, vou dizer, hein? Uma geração tão acomodada que para sair, para fazer alguma coisa, tem que ser aos trancos e barrancos. Parece que Deus tem que pegar a gente, né? Pegar e chacoalhar, porque muitas vezes a gente não tem, a gente está vendo as coisas para fazer e parece que a gente está esperando Deus pegar a gente. Ó, eu não sei o que Deus tem que fazer muitas vezes para tirar a gente da onde a gente está. Parece que a gente está com os pés concretado, né? A gente não tem ação nenhuma. O diabo está deitando, rolando. A gente não se dispõe a orar mais, a buscar mais, a jejuar mais, a ler mais. A gente parece que a gente está, sabe? A gente está tipo assim, ó, anestesiado. Eu nunca vi uma geração anestesiada como essa daqui, passiva quanto essa daqui. Nunca vi. Que Deus tenha misericórdia. Misericórdia da igreja num contexto geral. Sabe? Nunca vi uma geração tão passiva, jovens tão passivos, uma igreja tão passiva quanto essa daqui. Então, ó, hoje, meus irmãos, o inimigo tem afrontado o evangelho de uma tal maneira, sabe por quê? Não é porque o inimigo ele é mais, é porque a igreja desceu. A igreja desceu, não é porque o inimigo é mais forte, não é porque o inimigo o inimigo não está mais nada, mas é que a igreja desceu, a igreja retrocedeu, os cristãos retrocederam. Então talvez hoje Deus está dizendo, está trazendo para mim e para você uma luz nesse sentido. Falou, filho, filha, se levante à altura daquilo que você tem ouvido. Muitas vezes, meus irmãos, quantas vezes Deus já tem falado com você de algumas coisas e você está ouvindo sermão atrás de sermão e está do mesmo jeito, pô. Desde o ano passado talvez Deus está tentando te corrigir e você está do mesmo jeito. Talvez aí Deus já está há tempos, aí o Espírito Santo já está há tempos aí tentando levantar você, pôr você no lugar certo, e você, aí Deus levanta um pouquinho e tu volta para trás, tu retrocede. Muitas vezes a gente não sabe o trabalho que Deus está tendo para nos posicionar. Meu Deus, até quando, Senhor? É tempo de se levantar em nome de Jesus. Amém? Que Deus possa derramar graça, poder e unção sobre a tua vida. Amém? Que essa semana aqui, essa semana seja uma semana maravilhosa de milagres, de poder, de graça, tá? E que essa semana aqui, se realmente você está precisando de algo aí, que você vá em busca, vá com fé, tá? Aquele que busca, vai encontrar. Aquele que pede, vai receber. E a porta que você bater, essa porta vai se abrir. Não tenha medo, Deus é contigo. Não tenha medo de receber não. A única coisa que pode é não, então pronto. Segue em frente, em nome de Jesus, porque Deus é com você. Amém? Ó, um beijo no coração, Deus abençoe. Terça-feira nosso grupo familiar, quinta-feira ainda o nosso culto online ainda, e domingo, dia 18, estaremos todos na igreja, assim Deus permitir, em nome de Jesus. Amém? Beijo no coração, Deus abençoe, em nome de Jesus. Fica com Deus, um abraço.